Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao espírito está pronto, mas a carne está fraca. Esta foi uma afirmação dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 26, a começar dos versículos 36, fala sobre a oração de Jesus no Getsemane, que ele chamou Pedro, João e Tiago para orar. E quando ele estava orando, ele se angustiou-se. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa a expressão o espírito está pronto? É aquela disposição de não querer negar, de não querer ceder. Essa é uma disposição que todos têm, mas a carne é fraca. Carne aqui significa a natureza pecaminosa. Ela é fraca. Ela sempre é tendente para fazer o mal. A disposição, a determinação é acertar, é não ceder. Por isso que Jesus valorizou a oração e recomendou especificamente a Pedro que ele orasse para fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne, a sua natureza. Então nós vemos um cristão que negligencia uma vida de oração, a sua carne, ela fica fortalecida e seu espírito fica fraco. Então quando chegam momentos difíceis da tentação, eles orem para que não entrei em tentação. Porque quando se entra, quando a tentação vem, então se o cristão não estiver fortalecido, a queda é fatal. Foi isso que o salmista Davi, ele pediu a Deus, em Salmo 51, dá-lhe um espírito estável, um espírito forte, determinante, que resista à tentação. Então Davi pediu um espírito forte, que nós possamos também pedir um espírito forte, que nosso espírito seja fortalecido em uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Jesus é o maior exemplo, que venceu o diabo usando essas três armas: o jejum, a oração e a palavra de Deus. Logo, seu espírito estava fortalecido. Então Jesus chegou para Pedro e disse: nem uma hora tu pudeste orar, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus já sabia o que iria acontecer com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Todos iriam negá-lo, iriam deixar. E Pedro seria o pior de todos, porque ele iria negar publicamente. Nós vemos isso em São Lucas capítulo 22, os versículos 31 ao 34, Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Aqui vemos plural, Todos os apóstolos, todos negaram, todos deixaram Jesus. Vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, especificamente a Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, fortalece os teus irmãos. E ele lhe diz: Senhor, estou pronto ir contigo até a prisão
e a morte. Aí nós vimos, o espírito estava pronto, determinado a não negar, mas ele não sabia em que situação ele iria se encontrar. Então assim acontece com a vida de uma pessoa. Ele não sabe em que situação ele irá se encontrar. É por isso que o seu espírito deve estar pronto, fortalecido. Mas ele diz, digo-vos, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conhece. E Jesus disse que Pedro iria o negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. E foi isso que aconteceu. Quando disse, tu denuncia, a tua voz parece com a dele. Ele disse, não conheço esse homem. E outra vez, em outra situação também, tu é um dele, eu não conheço. Então quando Pedro negou a primeira vez, o galo cantou. Quando ele nega a segunda vez, o galo não canta. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Antes que o galo cantes, 3 vezes me negarás. E Pedro se lembrou-se das palavras do Senhor Jesus e chorou amargamente ali. Mas o Senhor disse, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Pedro poderia querer se suicidar, né, por ter negado o seu mestre. Mas Jesus rogou para que a fé dele não desfalecesse. Judas foi diferente. Traiu Jesus, né, o remorso veio. Ele não se arrependeu e se enforcou. Com Pedro foi diferente. Ele se arrependeu, né, e voltou para o Senhor. Então aqui fica esta alerta, que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne aqui é a natureza pecaminosa, ela é fraca, ela só é vencida pela nova natureza, através do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então nós não devemos viver segundo os ditames da natureza pecaminosa, mas segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus sempre nos convida para nós nos aproximarmos de Deus, né? Uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de dedicação na palavra de Deus. Foi isso que o salmista Davi exortou ao jovem, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus estatutos, dos teus mandamentos, da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos cada dia nos alimentar da palavra de Deus, buscar o Senhor, para que o nosso espírito seja fortalecido nos momentos de tentação. Porque ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mas graças a Deus que o Senhor está sempre conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, nos orientando. Então, neste momento, talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, um momento a ponto de querer parar na caminhada, de querer ceder. Mas você neste momento está ouvindo esta breve reflexão. Não ceda, medite na palavra de Deus, busca o Senhor, peça força a Ele, que Ele vai dar força e você vai vencer essa situação. Se por acaso você fracassou, o Senhor está pronto para lhe recuperar. Veja que Pedro já era apóstolo, foi chamado para ser apóstolo. Ele fracassou na sua caminhada, negou que conhecia Jesus, mas ele se arrependeu e Jesus perdoou a Pedro e ele seguiu na sua caminhada. Então nem tudo está perdido para você. Jesus está pronto para restaurar, para dar a alegria que você tinha antes. Como o salmista Davi, ele pediu, torna a dar-me a alegria da salvação que eu tinha antes. E Davi foi restaurado, né? E foi próspero em toda a sua vida. Então Deus conta com você. Nem tudo está perdido. O Senhor ainda, Ele é especialista em restaurar vidas que foram vencidas pelo pecado. Volte-se para Ele arrependido e com certeza Ele vai restaurar
a sua vida e vai tornar a dar a alegria da salvação que você tinha antes. E você vai propagar o seu evangelho, falar dos feitos do Senhor para todos aqueles que precisam ouvir. Deus conta com você. Nem tudo está perdido. Deus tem a solução para o seu problema.